No movimento uniformemente variado, acontece o seguinte, o gráfico da posição não pode mais ser uma linha reta, ele é uma linha curva. Associado a este gráfico, tem um gráfico velocidade e tempo, que é uma linha reta. Vamos experimentar uma outra coisa aqui, um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um gráfico posição-tempo, que seja assim, ó. Como é que é o gráfico velocidade-tempo que corresponde a esse movimento? Para construir o gráfico velocidade-tempo, eu tenho que fazer essa construção aqui. Para cada instante, eu desenho uma tangente e faço essa construção, o cateto, os dois catetos, divido um pelo outro. A propósito, essa coisa de dividir o cateto vertical pelo cateto horizontal, isso aqui se chama a inclinação. Você veja, quando eu pego esse quociente aqui ou aqui, em qual desses dois pontos o quociente é maior? Aqui ou aqui? No segundo. E de fato, né, a gente vê que essa tangente está mais inclinada do que a primeira. Então a inclinação é maior. Por isso que é bom esse nome aqui. Neste caso, como é que é a inclinação neste ponto, por exemplo? Traço a tangente, não tenha medo, traço a tangente e depois escolho dois pontos arbitrários quaisquer, traço os catetos vertical e horizontal e divido um pelo outro. Esse resultado aqui é o que eu chamo de velocidade instantânea neste ponto. Vai dar um valor positivo ou negativo? Negativo, está diminuindo. E se eu fizer a mesma coisa nesse ponto aqui? E aí, vai dar um valor maior ou menor do que esse? Na verdade, cuidado, porque aqui, ó, para um mesmo cateto horizontal, o cateto vertical vai ser maior. Só que ele está apontando no sentido negativo. Então pode ser menos 4. Nesse caso, se aqui for menos 2. Isso quer dizer que o gráfico da velocidade começa aqui, sei lá, nesse ponto aqui, eu chutei, ele vale um certo valor aqui, negativo. E quanto mais eu o tempo para frente, mais negativa fica a velocidade. Assim como a gente definiu a rapidez com que a posição muda, né? A gente deu um nome, a gente chamou isso de uma grandeza, a grandeza velocidade, eu também posso associar essa mesma ideia à velocidade. A velocidade também ela pode mudar mais ou menos rapidamente. Por exemplo, se eu tiver aqui um gráfico velocidade e tempo de dois objetos assim, ó. Um gráfico velocidade e tempo assim e o outro assado. Isso aqui é do objeto A, isso aqui é do objeto B. Em qual dos dois objetos a velocidade está mudando mais depressa? No B, está na cara isso, né? A grandeza que diz para a gente a rapidez com que a velocidade está mudando é a aceleração. Então é isso que a aceleração é. Ela diz para a gente com que rapidez a velocidade de um certo movimento está mudando. E como é que eu a defino? Eu vou chamar ela de A de aceleração, nada melhor do que isso. Eu vou definir ela do mesmo jeito que eu defini a velocidade. Assim, ó, eu vou definir como sendo a inclinação do gráfico da velocidade. E, portanto, para descobrir qual é a aceleração de um movimento, o que eu tenho que fazer? Eu pego dois pontos quaisquer do gráfico, ó, este e este, construo um triângulo retângulo com catetos paralelos aos eixos, assim. Esse cateto aqui, ó, ele diz de quanto a velocidade mudou entre esse ponto e esse, então eu vou chamar ele de ΔV, a variação de velocidade. Isto aqui é o intervalo de tempo, que eu estou chamando de ΔT. E a inclinação é definida como o quociente entre cateto vertical e cateto horizontal, e, portanto, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Por definição, eu estou definindo desse jeito. Da mesma forma como a velocidade, a aceleração também pode ser negativa. Por exemplo, neste caso aqui, ó. Tá vendo? A velocidade não está diminuindo como número relativo, o que não quer dizer que o objeto esteja andando mais lentamente, pelo contrário, ele está andando mais rapidamente. Como ela está diminuindo como número relativo, a aceleração associada a este movimento será um número negativo. E agora vem umas coisas curiosas que talvez vocês já tenham visto na escola, mas talvez nunca tenham percebido de onde sai. Uma delas são as equações do movimento uniformemente variado. Basta você relembrar as definições. Olha lá, dali, ó, A igual a ΔV sobre ΔT. Então, ΔV é igual a vezes ΔT. Tá certo? Mas ΔV é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial de um certo intervalo. Então, isso aqui é V menos V0. V0 é a velocidade inicial de um certo intervalo. Isso é A vezes ΔT. Passo V0 para lá, V igual a V0 mais A ΔT, que muitas vezes você escreve V igual a V0
mais AT, entendendo que o intervalo de tempo começa no instante t igual a 0. Essa fórmula você já viu antes. Viu de onde é que ela saiu? Não precisa decorar ela. Ela é consequência imediata da definição do que é uma aceleração. A outra que está associada a esse movimento, a gente obtém imediatamente a partir do gráfico da velocidade. Você sabe que num gráfico do velocidade e tempo do movimento uniformemente variado, esse gráfico vai ser uma linha reta, né? Então está aqui a linha reta. E vamos supor que eu queira descobrir qual foi a distância percorrida nesse intervalo de tempo aqui, ó. Eu disse para você agora há pouco que a distância percorrida num dado intervalo de tempo a gente pode obter sempre como sendo a área compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo horizontal. Eu mostrei isso para você no movimento uniforme e aí disse, essa propriedade é absolutamente geral. Ela é verdadeira qualquer que seja o movimento, por mais estranho que ele seja. Ela é também verdadeira aqui. Então a distância percorrida vai ser esta área. E agora basta eu calcular quanto vale essa área que eu vou ter uma fórmula. É a fórmula que calcula a distância percorrida no movimento uniformemente variado. Vamos ver como é que eu obtenho essa fórmula. Eu vou chamar essa velocidade no instante inicial de V0. Observa que aqui, ó, essa área pode ser entendida como a área de um retângulo somada com a área de um triângulo. Outra coisa, a altura desse triângulo é exatamente o ΔV, esse ΔV aqui, ó. Então isso aqui é simplesmente A vezes ΔT. Então vamos montar isso aqui. Essa área vai me dizer a distância percorrida que eu represento como ΔX, a variação de posição. Isto é igual à área do retângulo. Quanto é que vale essa área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, V0 vezes ΔT. Eu escrevi altura vezes base, simplesmente para ficar mais fácil de eu falar. Agora soma a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, a base é ΔT, a altura é A vezes ΔT, e isso tudo dividido por 2. Eu vou botar 1/2, que é o dividido por 2, que eu boto na frente, e o produto dessas duas coisas é A vezes ΔT ao quadrado. Eu vou escrever de uma outra forma, se eu chamar esse instante aqui de t igual a 0, tá? Lembra que o t igual a 0 eu sempre posso arbitrariamente escolher onde eu quiser. Se eu fizer isso, vai ficar a expressão ΔX igual a V0t mais 1/2 de AT2.